Eu sou Dayana Ferreira. Eu sou Messias de Santana Caldas. Nasci em 1967, tenho 57 anos. Nascido e criado na comunidade Ponta de Souza, com o maior orgulho, pescador nato. Eu vou dizer que eu nasci em 86, para não dizer a idade, que a mulher também não pode dizer a idade não, passou dos 30, a gente tem que esconder. Sou pescadora, nasci e me criei em Ponta de Souza, na verdade tenho referências tanto familiar quanto amigos, nasci e me criei. Estou hoje como pescadora e pesquisadora, estou no processo da academia e Ponta de Souza é minha vida. Ponta de Souza ela não é uma comunidade tão velha, é uma comunidade que vem do processo de migração de Nagé. A gente é um braço, um dos braços de Nagé. Ponta de Souza ela é uma comunidade que vem do processo migratório, não só, vem muita gente que, os mais velhos, não são residentes daqui, vieram morar aqui, por ser uma comunidade mais próxima aos manguezais, a gente consegue acessar as coroas a pé. Então assim, a gente vem, tem famílias de Santo Antônio de Aldeia, tem famílias de Nagé, tem famílias de Coqueiro, tem famílias de Cachoeira, tem família do Engenho da Ponte, tudo vieram residir aqui, por aqui ser um acesso mais fácil ao manguezal. Então assim, Ponta de Souza ela vem, as pessoas no máximo que moram aqui, que nasceram aqui, tem a margem de 60 anos. Assim, então assim, Ponta de Souza não tem uma realidade de pessoas de 90, 100 anos que nasceram aqui. Devem ter, A gente tem Dona Tonhazinha, que é uma mulher de 107 anos, mas ela veio morar aqui. Ela não nasceu aqui dentro do contexto da comunidade. Então assim, ela é uma comunidade nova, Vive seu processo migratório, Residiu disso, da migração dos povos. E meus pais são filhos daqui, sempre fui morador daqui. Ponta de Souza é uma comunidade que eu alcancei que não tinha estrada. Não tinha estrada, era toda de terra mesmo, mas era a maré, dava a estrada, esse caminho que tem estrada de lá para cá, a maré dava tudo. Tanto que tinha tempo que a gente ia para a cidade vender marisco, a gente vinha com água aqui, porque ia, a maré estava seca, quando vinha a maré estava cheia, que esse irmão todo alagava tudo. E meus pais são os filhos daqui, eu nasci aqui, me criei aqui com muito orgulho, e daqui só. Rapaz, pela minha comunidade, muito orgulho, Maragogipe é a cidade que eu não deixo nunca. Por mais que eu possa, que eu tenha condições, de Maragogipe vai ser minha morada até o fim de minha vida. No Lago Maragogipe. Desculpa. Isso aí, esse mar maravilhoso que me dá tudo. Tudo que eu tenho é tirado dele. Criei meus filhos, meu pai me criou dele, vivendo. Algumas dificuldades, mas nada que com a força de Deus a gente não pudesse estar atravessando essa dificuldade. Tudo de bom esse mar aí na medida do possível a gente não passa fome, porque Deus deu essa, como a gente chama, nossa marinha maravilhosa, esse manguezal todo que a gente tem. Falar de Maragogipe é falar de si mesmo, Maragogipe e Ponta de Souza são realidades vivenciadas todos os dias. Eu tenho Ponta de Souza como meu berço, A gente acordar e respirar esse ar puro, estar do lado onde a gente tira o nosso sustento, que a gente está praticamente, a gente mora no fundo do manguezal, onde a gente tira a nossa vida. E a gente vê uma realidade que as comunidades tradicionais, ela é isso, Ela é o viver da pessoa, é o viver de quem o respeita, é o viver de quem precisa dessa necessidade. Então, Ponta de Souza é isso, é celebrar o vento, a gente pensar que a gente pode chegar, a gente desce aqui, a gente tira nosso sustento. No mesmo lugar que a gente tira nosso sustento, a gente tira nosso lazer. Então, essa é a vivência que Ponta de Souza traz pra gente. Assim, a gente tem a referência da praia, que foi uma praia construída, trazida para esse conceito de praia, mas assim, se a gente pensar na realidade da comunidade, pensar em mostrar o que a comunidade tem, a pesca, a gente consegue trazer o turista e ele descer aqui a pé, e ele vai ver a realidade do nosso trabalho. Então, seria um turismo diferenciado, seria um turismo de base comunitária, não um turismo turístico, pensando no valor financeiro, mas se a gente pensar num turismo de base comunitária, a gente consegue adentrar os manguezais sem medo, sem a pressão, a gente consegue descer com embarcações sem medo, porque aqui a gente não tem a ventania de mar aberta, a gente é um estuário. Acho que a gente consegue pensar nesses processos trazer o turismo de base comunitária, a gente acho que consegue. Acho que a comunidade não vivencia isso, porque a gente também não tem essa coisa de pensar o turismo, mas
Eu penso que se a gente tiver um pensamento futuro de pensar um projeto, acho que envolveria. Primeiro que eles precisam respeitar o espaço, né? Chegar e saber chegar. Eu acho que tudo se constrói. Sabendo chegar e sabendo respeitar, vai ser uma coisa que vai ser corretiva ali, vai ser paulatino. Cada vez a gente vai ter novas equipes. Mas se o primeiro chegar e não respeitar, a gente não vai conseguir. A nossa comunidade é uma comunidade que tem muitas vezes voz. Às vezes nós tentamos marcar uma reunião, aí primeiro vai um grupo para a reunião, mas é muita crítica. Crítica que eu falo assim, é muitas coisas que tem para a gente discutir, que acaba, às vezes tem gente que se incomoda, vai hoje para a reunião, nós fomos reunião com 30 pessoas, aí daqui a 15 dias marca, só tem 20, aí só fica mais aqueles interessados. Mas de qualquer forma fica assim, fica eu em casa, vai ela que é minha irmã. Aí eu fico em casa, não vou para a reunião, mas chegar em casa e vou perguntar tudo o que aconteceu a ela, e assim a comunidade toda no entorno fica assim, não vai para a reunião, mas todo mundo quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer dentro daquela reunião. Às vezes já formamos algum grupo que levamos mais tempo junto, assim, sempre discutindo as coisas. Mas é mais passado de família, que tem uma pessoa da família mais interessada que vai, senta em roda de amigo, na porta de um botequim, na beira do campo, e passa mais as informações. Assim, Ponta de Sousa foi uma comunidade muito unida, né, nesse processo. A gente começa a criar uma nova visão do que é união. Então, assim, as famílias passaram a delegar pessoas. Então, você, da minha família, quem vai é você. Da família de Messias, quem vai é outra pessoa. Então, assim, passou a entender que estar no coletivo era só uma representação. A gente hoje consegue ainda se reunir, mas não com tanta frequência. Eu acho que é quando eles passarem, né, ao processo de entender que eles precisam estar mais unidos, vai ser um pouco mais diferente. Porque começaram a delegar pessoas para estar nos espaços, não ser o coletivo. Se a gente tivesse de sair para um evento, benefício da comunidade, aí nós precisamos de 50 pessoas, mas não. Só ia uma da minha família, uma da família, a outra, e eles assim, aquela pessoa. Na hora, só ia aqueles mesmo que tem interesse mesmo por isso aqui. Mas os outros só queria saber o que aconteceu. Mas de participar mesmo, para querer ir, é como ela diz, é delegar as pessoas. Vai fulano, não vou porque disso, não posso passar um dia fora, não posso passar uma noite. Sempre. E a gente precisava mais de política pública, né, Dadai? No caso, muitas que são um descaso, principalmente com a comunidade de Ponta de Sousa. É a Associação Comunitária Beneficente dos Pescadores do bairro de Ponta de Sousa. Mais nome do que entidade. É uma entidade que já está fundada na comunidade há quase uns 30 anos, né? Mas vai passando de gestão, às vezes tem gestão que deixou de funcionar, a gente volta, né, com essa luta do seguro, na verdade, a gente volta a funcionar no ano de 2003, com a entrada do Ministério da Pesca, e aí que as associações começaram ela mesma, ao invés de os pescadores terem ido para as colônias, para os sindicatos, as associações começaram a fazer os registros gerais de pescador, e aí a associação volta no ano de 2004. Mas assim, entre idas e voltas, tem gente que sai, tem pescador que prefere estar na cidade, tem pescador que prefere estar na colônia, mas assim, a associação ela está aí nessa livre constância de estar ajudando o pescador e as pescadoras. A gente tem uma das festas tradicionais, a Festa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a padroeira da comunidade. A gente sempre era feita no mês de janeiro, né? E aí sempre colidia com a festa de coqueiros. Aí de 2006, 2007 a gente resolveu, conversamos com a igreja e mudamos a festa para julho. Sempre é no último final de semana de julho. Inclusive estão convidadas agora. A nossa festa é uma festa diferente, os outros fazem a lavagem para fazer a festa. A gente faz ao contrário, a gente faz o religioso para depois fazer o profano, porque a gente é do contra, a gente não é do favor. Então assim, a gente conseguir confirmar com as pessoas de que a gente precisava ser diferente, demorou um pouquinho. E aí a gente sempre faz, a gente é ao contrário, a gente faz o religioso para depois fazer o profano. É um momento de celebração, né? É o único momento de união que a comunidade se une como um todo. A galera consegue se reunir da criança ao idoso. É o único momento que a comunidade se junta mesmo, na celebração religiosa. Nessa religião aí, nessa festa meio que religiosa, meio que profana. Sempre tem algumas pessoas que são mais participativas, mas cada ano a gente junta uma comissão, nunca é a mesma pessoa.
A gente nunca consegue se conciliar, fulano o que faz, não. Todo ano entra alguém ou sai alguém, porque não pode ficar, mas a gente sempre junta uma comissão e vai ali naquele dia, vai na semana, a gente começa a se organizar, mas não tem uma pessoa fixa, não. A gente não tem aquela que diz assim, é fulano que faz a festa, não. Depois dessa barragem da Pedra do Cavalo, o baque que a gente teve aqui embaixo, sobre no manguezais, nas praias, nas coroas, sobre os mariscos, foi enorme. Vou dizer que foi 80%. 80% de perda de tudo. Vários mariscos com extinção. Você entra no mangue desse aí, 30 ou 40% das lamas do mangue são toda podre. A água que vem, ela não tem sustentabilidade, porque antigamente, quando chovia, vinha água do rio, com aqueles barros tudo, aquelas coisas todas. E a gente, porque não somos biólogos, mas é que essa água, ela vem sustentada com nutriente para sustentar os mariscos. E hoje em dia, é aquela água da turbina que vem aquela água morta. Não tem nada que o marisco sustente. A gente, quando tinha uma enchente, levava aqui 30 dias sem ter marisco nenhum. Aquela dificuldade, não sei o quê. Mas quando passava, depois de 30 dias, que essa água vinha baixando, esse rio trazia de tudo que você pensasse. Do mirim ao robalo, tudo tinha. E hoje em dia, aqui, nessa ponta aqui, que você está vendo em cima aqui, se apanhava 1.000, 1.500, 2.000 quilos de pititinga aqui, aqui nessa ponta aqui. Depois fechou a barragem, foi caindo, agora bota a rede, não põe mais nenhuma. Você entrava nesse mangue aqui, tinha mirim para você cavar os balaios, tapa de lama, peixe, tinha tudo. E agora, depois disso aí, depois teve esse negócio da maré vermelha, e começou aquele negócio tudo lá embaixo, que ele só fez falar que ajudou o pescador, não ajudou, acabou de piorar tudo. E agora, mas aí não tem mais uma lambreta tradicional. Você entra num mangue desse para conquistar uma lambreta, não tinha. Tinha gente que só vivia da lambreta. Nesses manguezais que você vê aqui, no inverno, cai um pouquinho a produção, mas a venda está, eu creio que esteja em 80% a venda dos pescados. Também existe uma coisa, diminuiu muito, porque no caso eu pescava uma semana, eu conseguia apanhar, vamos botar 20 kg de marisco. Hoje consegue apanhar 7, 8, 10, 12 se esforçando. Estou botando assim, fazendo uma comparação. Diminuiu muito. Cada pescador ia na maré, por dia apanhava 5, 6 kg de marisco. Hoje vai apanhar 2, 3. A oferta está muita, mas a demanda está pouca. Não tem a quantidade de marisco suficiente assim para ter a quantidade, para ele não ter valor. Então o financeiro do marisco, graças a Deus, para a gente está, eu não digo excelente, mas está acessível. Se a gente for pensar, né, contextualizando o que Messias trouxe, falando dos impactos ambientais, e aí a gente vai fazer uma lembrança, né, trazendo do que é a Votorantim, né, o que é que a hidrelétrica faz. O problema não é a forma de soltar água, o problema é a maneira. Que é assim, a gente quer que solte água. A gente quer que solte água livre. E assim que acontece, a gente teve 3 impactos nos últimos 10 anos. A gente teve um impacto em 2013, um impacto em 2016 e um impacto em 2020, em plena pandemia. 2013 eles soltaram Natal, assim, literalmente, maré enorme, enorme, enorme. E assim, passaram 5 ou 6 dias de águas exorbitantes. E quando essa água cessou, o que ficou foi o fedor, os mariscos podres e o manguezal entrava quente a natureza. Era muito, muito podre. E aí, quando a gente passa mais de 6 meses sem ter nenhuma produção. E aí, quando a gente chega a 2016, eles fazem a mesma coisa. Prenderam a água, soltaram no discurso que haveria uma trovoada, que não teria condições de soltar água. Foi a mesma coisa. A gente passou quase 6 meses sem nenhum marisco. O mapé e o chumbinho praticamente ficou escasso. A gente passava a enxada e a gente não pegava nada. E aí, quando a gente sai de 2020, em plena pandemia, no boom da pandemia, a gente sem poder fazer, na verdade, sem poder sair, eles soltam a água de novo. E aí, se a produção estava tentando se reerguer, né, os mares estavam começando a se autorreproduzir, eles soltam e aí a gente para. A gente fica sem trabalhar. Porque a gente não tem outro meio, a gente vive da maré, né? A gente é igual a aranha, a gente vive do que a gente tece. E aí, dentro disso, contextualizando os impactos ambientais sofridos por a gente, aí a gente vai ver as alturas do manguezais, que é uma queixa que está sendo muito posta pelos pescadores. Os manguezais estão muito altos, então a lama está muito funda. Não tem como reproduzir com a lama funda.
Os mariscos não vão se reproduzir porque a lama tá tão funda. Quando a gente tem lugar que a gente entrava, a lama era aqui. Hoje você não entra, a lama é aqui, ó. Então assim, o marisco ele não vai reproduzir. Aí a gente não sabe se é porque o manguezal tá muito fechado, né? Não tem como esquentar a lama para secar. Ou se é mesmo gradativo à água da Votorantim, ou se é gradativo às consequências que são jogadas no manguezal mesmo, que a gente tem diretamente o lixo, ele é jogado no manguezal, os esgotos são jogados, né? Sabão, todos os produtos químicos são jogados no manguezal. Isso também pode ser consequência. Mas isso deveria ter sido um estudo a se pensar, né? E dentro desse processo, aí a gente tentando respirar no ano de 2017, ali vem o processo do derramamento de óleo no Brasil. E aí a gente é afetado também nesse mesmo período. A gente estava reerguendo, né, os mares estavam começando a se reproduzir. Aí vem a crise do óleo ali, acho que é 2018, 2019. E nós já sofremos mais, porque aqui nós não tivemos óleo. A gente não tivemos o derramamento de óleo aqui, mas ninguém queria consumir o pescado. A gente foi afetado indireto, que foi pior. Porque assim, nas comunidades que tinha óleo, não podia comer. E a gente tinha e não podia vender. Não podia vender. Na verdade, a gente sempre inventou e vai enfrentar, né? A gente vive, né, o processo da negação das políticas públicas para as comunidades tradicionais, né? Que, na verdade, é uma falha constante, não é só a nível Maragogipe, não é só, mas é a nível nacional, é uma negação dos povos. Então, assim, as infraestruturas das comunidades tradicionais são horríveis. Aí a gente vê, vocês viram a estrada, né? Um pedacinho de estrada. São um verdadeiro descaso. É um descaso com total. As comunidades, total. E no momento que mais está pesando é isso, eles não ligam, não estão nem aí. Quando a gente pressiona, você vê no caso uma praia dessa. Eles fizeram, mas deixaram desse jeito que você está vendo aí. Cadê a manutenção? Para receber o turista bem, como você fala, que vem para cá. Até para receber nós mesmos, né? É nós mesmos, que a gente se torna o próprio turista, que a gente só vive daqui mesmo. Para o nosso marisco ser mais valorizado, para quem chegar de fora, para tudo isso, porque o pensamento disso aqui, ele dá uma melhoria, porque o povo de fora que vem, pronto, o marisco valoriza dentro da comunidade. Se a gente for fazer uma análise, né, a gente é uma unidade de conservação, a gente é uma Resex, que não é pensada, mas não é valorizada pelos municípios, né, porque ela não é só de Maragogipe, ela é Maragogipe, São Félix e Cachoeira. Talvez, né, não sei se isso é um pensamento meu, mas assim, se as prefeituras, né, o próprio poder público pensasse que a gente vive numa unidade de conservação e que deve ser conservada, deve ser pensada, e que pensa nas comunidades, pensam em nós, né, que a gente que utiliza, a gente que vive dentro desse espaço, eu penso que a gente daria um pontozinho a mais. E uma outra coisa é pensar que deveriam pensar, né, nós, enquanto pescadores e pescadoras, e o poder público pensar a política pública construída com nós. Porque assim, as políticas públicas são pensadas para nós, mas nós não passamos no processo de construção. Então assim, quando a gente não passa pelo processo de construção, do jeito que vier, eles vão achar que está lindo, mas a gente não vai achar. E isso não é pensado para o cotidiano das pessoas. Pensar em uma comunidade tradicional pesqueira e que vive uma realidade. A gente vive uma realidade. Ponta de Souza é uma comunidade pesqueira, mas é uma comunidade pesqueira que vive ali entre o rural e o urbano. Ela não é 100% rural, porque a gente está a 5 quilômetros da cidade, mas aí também a gente vive o fluxo da cidade, de qualquer forma. E assim, o que é que pode se pensar nos manejos para a comunidade? A comunidade não tem lazer, só tem esse espaço que não é visto também como área de lazer para a comunidade, tem época. Assim, tem dias que a comunidade nem habita. Então, assim, é pensar nesses processos, pensar em construir políticas públicas para a comunidade. Não só. Aí eu estou pensando que tem que pensar é o coletivo, é quem está ali, é quem usufrui. No caso, que a gente faz que precisa mesmo, no caso, tem essas carteiras que o governo vai fazer aí. O poder público pensasse, vamos um fim de semana, 2, 3 dias, em Ponta de Souza, fazer as carteiras em Ponta de Souza, vamos em Nagé, fazer as carteiras de Nagé, vamos no Angolá, para facilitar a vida das comunidades. O que mais precisava disso aqui em Ponta de Souza era, no caso, essa carteira ser feita dentro da comunidade. Porque, na verdade, é uma coisa que vem pronta, né? É como se a gente, assim, se a nossa voz só fosse para dizer assim, não, senhor, sim, senhor. É isso que a gente está falando. Isso aqui, ó, você tem que fazer, pronto. O que o pensamento é construir, vamos construir com a comunidade. O que a comunidade pensa, né? O que é agredir para eles, para a gente não é. Porque tirar uma vara de mangue no manguezal, para a gente não é destruir. Destruir é a gente chegar lá e devastar. Não, mas retirar uma vara não é destruir. Pra gente é um manejo, que eles não entendem que isso é um manejo. O menino tava retirando pra ajeitar a casa dele que tinha
Estava no processo de cair, ele foi e arrancou uma forquilha. Não sei se vocês sabem, mas é um pau grosso que é para colocar no centro da casa. E aí foi aquela agonia tal. Aí nesse mesmo dia eu não perdi a oportunidade, eu disse, vocês querem dar queixa do pescador porque ele tirou um... Mas por que vocês não foram dar queixa do Estado da Enseada, que arrancou quase 20 campos de futebol de manguezal? Cadê a notificação? Então assim, o pescador ele não está ali para destruir, ele está para manusear, porque a gente sabe fazer o manejo. A gente sabe o lugar de cortar. É se aceitar como comunidade tradicional, se aceitar como pescador. E ser pescador, né? É ser pesquisador, é ser biólogo, ser pescador é o que ele quiser ser. Para ser pescador, eu não sou pescador e só sou pescador, eu sou pescador em diversas funções. E eu não posso esquecer de forma nenhuma que eu sou pescadora. E pensar, e a gente tem também que construir, que a gente deve lutar e nunca esquecer que nós somos comunidades tradicionais. Porque o que está sendo posto pelo mercado, né, que está sendo posto pelo capital, é a gente esquecer das nossas raízes para dar poder a eles e eles poderem tomar nosso território. É desconstruir para tomar. Esse é o processo. Eu acho que o que eu tenho que deixar para netos, bisnetos, amigos e filhos de amigos é que os pescadores mesmo tradicionais estão acabando dentro das comunidades. Porque sem me largar aqui em cima, eu faço tudo. Pesco de rede, pesco robalo, pesco tainha, cavo uma pé, tiro ostra, tudo que você pensar dentro dessa reserva eu sei fazer. Aprendi com meus pais, aí com tudo. Eu ia fazendo uma coisa e aprendendo outra. E tem pescadores de 20 e poucos anos, se ele põe a concha, ele só sabe pôr a concha. Se ele cava uma pé, ele sabe cavar uma pé. Se ele põe a chumbinho, ele sabe pôr a chumbinho. Se ele bota a gaiola ou pesca assim, só sabe fazer aquilo. E aquele pescador raiz tradicional que sabe o dia da maré, que dia dá uma pescaria melhor, está acabando, infelizmente, na comunidade. Os saberes não estão sendo repassados. Não estão sendo. A gente vai assim, não, porque não sei o que. Vai. Então, tem que ter alguém que goste, que queira. Botou ele para trabalhar, foi com 7 anos, e dizia, você tem que saber que hora que a maré tá boa, eu não vou lhe dizer não, você que tem que saber que hora que dá para ir pra coroa amanhã. E aí, o que acontece? O aprendizado, ele tá sendo perdido, né? As comunidades tradicionais estão perdendo. As famílias não estão repassando para os seus filhos entender a fase da lua, entender se a maré dá, se a maré não dá. Isso está sendo perdido também. A gente tem que pensar que para existem mulheres e homens que vivem da tradicionalidade ainda da atividade pesqueira, vivem desse processo. Apresentar os manguezais, que a gente é maravilhoso, a gente tem um processo de conservação dos manguezais absurdo, a gente tem pontos maravilhosos, a gente tem um ponto maravilhoso de praia, que é uma praia que a gente utiliza, né? Não é essa praia aqui construída, é uma praia dentro do manguezal. São as belezas, a comunidade tem diversas belezas, né? Mostrar o trabalho, mostrar a realidade de vida que as mulheres andam. Imagine a gente poder mostrar que a gente desce aqui a pé para mariscar 2 quilômetros. Imagine aí um dia de sol, isso aqui é quase 3 quilômetros até o final. Tudo isso são belezas que podem ser mostradas, né? E até o fato de, até a própria cidade, até a própria Maragogipe reconhecer essas realidades. Porque, na verdade, algumas comunidades elas não são vistas como comunidade tradicional. Ela é vista como passagem. Ponta de Souza, na verdade, ela não é vista como uma comunidade tradicional. Ela é vista como comunidade de passagem. Eu estou indo para praia. Ninguém fala que está indo para Ponta de Souza. Estou indo para praia. Mas não entende que para você vir para praia, você está dentro de um território tradicional, dentro de um território da comunidade. Então, assim, é essa compreensão que as pessoas... E até o poder público de Maragogipe, ele não entende isso. O poder público, ele não entende que Ponta de Souza é uma comunidade tradicional, que é uma comunidade que vive da tradicionalidade. Ele entende que Ponta de Souza é uma passagem. Que vem pra praia. Você vê o descaso que ele faz com a estrada. Assim, o pensamento de que a gente não é uma comunidade tradicional. Mesmo sendo, no verão, o ponto mais movimentado de Maragogipe, já se torna essa praia, você vê os caras, vocês não estão nem aí, que vai passar no meio da comunidade. Não tem uma fiscalização, não tem uma ajuda, não tem nada. Tem dia que a gente fica surpreendido com a quantidade de pessoas que... E não é só do município, pessoas que vêm de comunidades que a gente nem imagina, nem sabe nem onde que é. Então, assim, o descaso não do poder público, não estou falando no geral na prefeitura, não, no geral, o poder público em si, da todas as esferas, e aí a gente pensando que aí que é visto a negação das políticas públicas para as comunidades tradicionais. A negação ela é posta através disso.